O convidado estava falando para o Abraham sobre comida. Eu amo comida. O pessoal deu risada. E eu queria poder fazer o meu metabolismo funcionar em uma velocidade em que conseguisse processar essa comida toda. E o Abraham, você pode fazer isso? E o convidado, e eu queria perder 10 quilos, 25 quilos, 30 quilos ou mais. Mas eu tenho um problema em chegar lá. E o Abraham, bom, ninguém consegue de uma hora para outra abordar um assunto de um jeito completamente diferente do que estão acostumados. É por isso que dizemos para deixar os específicos de lado e falar de um jeito mais genérico. E você nos deu vários específicos. Você nos disse o quanto gosta de comida e deixou claro o que você acredita a respeito disso. E você ficou mudando de ideia a respeito de quanto você quer perder de peso. O pessoal deu risada, mas ficou mais e mais específico e mais real a respeito do que você está querendo. Então, tem uma vibração específica aí que está te segurando. Porque quando você quer algo e acredita nisso, não existe uma discordância vibracional. E então o que você quer acontece. Mas quando você quer algo, mas acredita em algo diferente, tem uma discordância vibracional que está na base de o seu metabolismo estar como está. Então, quando você fala coisas mais genéricas, nós vamos mostrar como fazer daqui a pouco, mas primeiro queremos colocar alguns princípios básicos aqui. Quando nós falamos que tudo é vibracional, você consegue aceitar isso, pelo menos intelectualmente? E o convidado, nossa, 100%. E o Abraham, e você aceita que o que você vê com os seus olhos é interpretação vibracional e o que você ouve com os seus ouvidos é interpretação vibracional? Os seus dedos estão interpretando vibração, o seu nariz também, as suas papilas gustativas também. Você está interpretando vibração. Toda parte do seu ser é vibração. As células do seu corpo são vibração. Comida é vibração. Você aceita que as coisas vão bem para você na maior parte dos assuntos quando você está conectado, ligado e sintonizado com quem você realmente é? E o convidado, sim. E o Abraham, e você acredita que a fonte tem uma opinião sobre tudo em que você está focando a atenção? E o convidado, acredito. E o Abraham, você acredita que quando você está bravo com alguém, você está tendo um desentendimento vibracional com a fonte? E o convidado, estou começando a entender isso. E o Abraham, isso não faz sentido? E você já não mostrou para si mesmo que um pouco de apreciação te faz arrepiar inteiro? Esse arrepio que você sente é a fonte concordando com o ponto de vista que você está tendo naquele momento. Você pode estar apreciando um estranho e sentir a fonte ressoando, ou a sua permissão ressoando com a fonte. Então vamos começar de novo, porque você disse que está começando a entender isso. Você já sentiu que quando você está amando alguém, você consegue sentir a concordância com o ponto de vista do seu ser interior? E o convidado, cada vez melhor. E o Abraham. Então, quando você se critica ou critica outra pessoa, você consegue sentir a discordância com a perspectiva da fonte? E o convidado, em algum momento eu entendo, mas no início eu me sinto bem em pensar que é culpa deles. E o Abraham, então você está dizendo que acusar alguém traz uma sensação melhor do que sentir que você é culpado, certo? Mas acusar alguém traz uma sensação melhor do que estar alinhado? E o convidado, não, é verdade, não. E o Abraham, então, no começo, pensar que eles estão errados é melhor do que pensar que você está errado, mas isso ainda está muito distante do amor e da apreciação que a fonte dentro de você está sentindo em qualquer momento do dia. Então, nós já sabemos que as suas emoções deixam você saber em que grau você está alinhado com a fonte. E nós achamos que você está pronto para saber que qualquer coisa que você faça alinhado com a fonte vai ser de benefício para você. Faz sentido? Se você está alinhado com a fonte e a fonte está alinhada com tudo o que você tem pedido, então não é lógico que, se você está se sentindo bem e, portanto, alinhado com a fonte, que as coisas devem estar caminhando para tudo o que você tem pedido? Não é lógico? E o convidado, sim. E o Abraham, então, quando você está comendo algo e se sentindo culpado, o que isso te diz a respeito da sua relação com a fonte? O convidado, que eu estou desalinhado. E o Abraham,
e também que a fonte não concorda com isso que eu estou pensando. Eu decidi que eu não deveria estar fazendo isso. Eu decidi que eu estou oferecendo um comportamento inadequado. Eu estou focando em resultados que eu não quero e estou associando com esse comportamento. E a fonte dentro de mim não está fazendo isso. Isso não significa que a fonte dentro de mim está dizendo: nós queremos que você coma essas barras de doce. Você acha que a sua emoção significa que a fonte está dizendo: nós concordamos totalmente? Ou a fonte está dizendo: isso que você está pensando está atrapalhando o que você quer? Esses pensamentos não estão te ajudando. Então, o que seria bom você fazer? Você fazer uma pergunta melhor. Qual é a manifestação que você gostaria nesse minuto? Você quer uma visão sobre qual é a comida perfeita a ser comida? Ou você quer uma emoção positiva nesse momento? E o convidado: é isso que eu quero. E o Abraham: então, se o seu desejo é encontrar uma emoção positiva neste momento, se essa é a sua intenção dominante e você tem praticado isso, apenas brinque com isso um pouco. Então vamos dizer que você quer sentir ressonância completa com a fonte dentro de você enquanto você come essa comida que você acredita que é errado comer. Mas você não consegue sentir a ressonância da fonte dentro de você quando você está comendo algo que você acredita que é errado comer. E agora você tem uma escolha. O que eu quero mais? Comer isso ou sentir a ressonância com a fonte dentro de mim? Fique com a gente, vai ter um final feliz. Porque você está achando que nós estamos dizendo que você tem que abrir mão do doce para ter ressonância com a fonte. Mas não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é: deixe que a sua ressonância com a fonte seja o que importa mais. E você vai se perceber não tendo vontade disso. Nós prometemos para você que com um pouquinho de tempo isso vai começar a acontecer. Mas fica melhor e melhor e melhor, porque conforme você encontra ressonância com a fonte e encontra ressonância com a fonte, em primeiro lugar, você se sente inspirado a respeito do que comer, mas chega um momento em que a sua ressonância com a fonte não corre nenhum risco, não importa o que você coma. E quando você descobre que a sua ressonância com a fonte não corre risco, não importa o que você esteja fazendo, você começa a perceber que não apenas o seu comportamento se transforma de forma a ficar mais agradável para você e para todos os envolvidos, como você descobre que muitas coisas que você pensava que eram inapropriadas, mas que você sente vontade de participar em muitos níveis do seu ser, na verdade não há nada inerentemente inapropriado nelas. Você vai ser guiado ao comportamento perfeito, aos eventos e circunstâncias perfeitas. Tem tantas coisas que vocês têm feito com a sua comida que a impede de ressoar em perfeição com o seu corpo físico, a respeito das quais vocês serão inspirados para contornar. É difícil para vocês ouvirem isso, mas nós vamos dizer mesmo assim, e esse é o assunto perfeito para dizermos isso, que é que não tem nada que você quer mais do que ressonância com a fonte. E uma vez que você atinja essa ressonância com a fonte, você descobrirá que a comida está sendo mais deliciosa do que jamais foi antes. Porque tem muita gente comendo muita comida para tentar compensar pela falta de alinhamento entre quem elas são e quem elas estão se permitindo ser. Então, quando você come porque você é inspirado a comer, ao invés de tentar compensar por algo que está faltando, então tudo é sentido por você de um jeito totalmente diferente. E nessas condições, você tem uma resposta física tão perfeita a tudo o que você está fazendo que parece que você está dançando com todos esses parceiros maravilhosos, inclusive parceiros chamados comida. É bom falar com você porque você está consciente da ideia de vibração e as comidas têm vibrações diferentes e tem todo tipo de coisa que afeta a vibração da comida. O micro-ondas afeta a vibração da comida, congelar a comida altera a vibração, estocar a comida por mais tempo além do ápice dela altera a vibração, comer verde antes dela ter chance de amadurecer altera a vibração. Comidas são seres vibracionais e não dá para você ser inspirado para a interação perfeita com a comida, a não ser que você esteja em alinhamento com a fonte. Isso é algo que estamos falando o dia todo hoje. A maior parte das pessoas procura mudar o comportamento para afetar a emoção,
que é o mesmo que dizer eu vou oferecer esse comportamento para afetar essa vibração. Vocês já entenderam que vibração e emoção é a mesma coisa, né? Então você diz eu vou oferecer esse comportamento. Por exemplo, eu vou comer isso para afetar a minha vibração, ou seja, para me sentir melhor. E nós dizemos está invertido. Mude a sua vibração e então o comportamento é afetado pela vibração. Entre no vórtex em primeiro lugar. É o vórtex que influencia tudo positivamente. Então, existem pessoas que, através do alinhamento delas, conseguem alterar a vibração da comida logo antes de comer. E é por isso que essas pessoas começaram a abençoar a comida antes de comer. É isso que é abençoar a comida para aqueles que entendem vibração. É uma forma de preparar a sua própria frequência vibracional no seu corpo e então convidar o que estão comendo para se juntar a eles naquela frequência. E a comida é um componente muito colaborativo. É por isso que tem gente que consegue comer as coisas que você aprendeu que elas não deveriam ter boa saúde comendo aquilo, e ainda assim elas têm excelente saúde. E isso te irrita. O pessoal deu risada. Porque você acha que você só deveria ter um corpo perfeito se estiver seguindo certas condições, porque você não tem comido sob influência da fonte. E o convidado, e comida orgânica ao invés de comida processada? E o Abraham, é melhor para você no sentido de que há menos trabalho vibracional a ser feito, ou seja, a vibração já é pura. Quando estamos falando de vibração, quanto mais componentes químicos artificiais você adiciona, mais resistência você adiciona à comida. Mas vamos voltar ao que estávamos falando antes, que isso é insignificante comparado com o poder do seu alinhamento. Em outras palavras, é o seu alinhamento que importa. E quando você usa essas coisas que você acha que não estão certas ou que não são boas, como a sua desculpa para se desconectar da fonte, em outras palavras, minha filha de 26 anos se comporta de um jeito que faz eu não me sentir bem. Então ela precisa mudar para eu me sentir bem. E pensar isso faz eu me desconectar de quem eu realmente sou. Em outras palavras, não tem diferença entre ficar querendo mudar o outro, ficar olhando o outro com crítica e ficar querendo mudar a comida ou olhar a comida com crítica. Nós queremos que você seja diferente e isso afeta tudo o que chega para você. Nós não estamos brincando. Então, alguém que levar isso ao extremo nos diz: Ok, Abraham, tem aqui essa água sanitária. Você está dizendo que se eu estiver alinhado com a fonte, eu posso beber água sanitária pura e isso vai fazer bem para minha saúde? Não, mas se você estiver alinhado com a fonte, você não faria uma coisa estúpida como beber água sanitária. O pessoal estourou de rir e aplaudiram. Então, você pode testar os seus limites, mas isso é como dizer: tem todas essas coisas que eu acredito que entopem as artérias e engordam e tem todo tipo de consequência negativa para o organismo, mas eu gosto e eu vou comer. E nós dizemos: se você estiver em completo alinhamento com quem você é, você não terá vontade de comer essas coisas. Não serão essas coisas que você será inspirado a comer, porque a satisfação que virá de comidas que são de benefício para você será tão rica e profunda que isso é o que você terá vontade de comer. É a satisfação que você está buscando. Essa foi a melhor conversa que já tivemos sobre comida. Gente, o que ficou para vocês do áudio de hoje? Para mim ficou essa questão de a gente ser inspirado a comer o que faz bem pra gente. Vocês já sentiram isso? Que realmente tem fases em que você tá com um humor maravilhoso e você tem vontade de comer mais frutas e mais verdura e você come de um jeito equilibrado e você tem vontade de beber mais água. Vocês já sentiram isso? Já passaram por algo assim? E fases em que vocês estão com emoção mais negativa, e aí você só quer comer carboidrato, só quer comer coisas que depois você se sente mal, e às vezes até passa mal fisicamente. Então, isso é uma coisa que a gente consegue observar, né? E quanto mais você entra na onda de se sentir saudável e mesmo acostumar com a vibração de certas comidas, né? Ou acostumar com o sabor daquelas comidas, você tem vontade cada vez mais. Então, de certa forma, a gente meio que acostuma também com certas comidas que às vezes não fazem tão bem pra gente, né? Carboidrato exagerado, carboidrato faz bem, claro, é necessário, né? Mas exagerado, desequilibradamente, ou seja, só carboidrato, sem outras coisas junto, não é
o mais benéfico pra gente, mas às vezes a gente vicia naquilo, a gente acostuma naquilo e aí o corpo pede mais de uma coisa que ele já tá acostumado. E a outra coisa foi essa, que mesmo você comendo uma coisa que em tese é desequilibrada, do tipo muito carboidrato com pouco de outras coisas, tem como você mudar a vibração da comida e aquilo não te fazer mal ou até ser de benefício para você. Isso é algo que eu observo, por exemplo, na minha filha. Ela falou para mim anos atrás, ela é um palito, né? E ela falou para mim que ela descobriu o segredo. Ela falou que, por exemplo, chocolate, ela come quantidades enormes, né, de chocolate. E aí ela falou assim: eu vejo chocolate como comida. Então eu não vejo nada disso que as pessoas falam, que engorda, que causa diabetes, nada disso. Né? Para mim é um alimento, é uma coisa que me traz energia e eu preciso de energia, então tá tudo certo. Então é mais ou menos isso, né? E essa questão de a gente conseguir alterar a vibração da comida, né? Quando a gente abençoa a comida, eu penso que não é só o abençoar. Tem um outro áudio aqui no canal que eu traduzi sobre esse assunto, em que o Abraham fala que a gente deveria já ir agradecendo e apreciando tudo relacionado à comida. Quem cozinhou, quem plantou, quem colheu, quem trouxe para o restaurante, o ambiente do restaurante, as pessoas com quem você está conversando, com quem você está jantando. Então, quando você está nesse modo de apreciação, a comida te faz bem. E é o que o Abraham está falando no áudio de hoje também, né? Que quando a gente está em sintonia com a fonte, o que a fonte faz o tempo todo? Ama e aprecia. Então, quando a gente está amando, quando a gente está apreciando, a gente não está contra, né? A gente não está brigando com a vibração da fonte, a gente está em sintonia com a vibração da fonte. E aí é claro que tudo que a gente faz estando nesse estado vai ter um efeito melhor para a gente do que quando a gente está num estado puxando para o lado contrário ao da fonte. Por isso que vocês já devem ter observado na vida de vocês que em alguma situação vocês podem ter comido alguma coisa que vocês têm preconceito a respeito, né? No sentido de ser algo que vocês ouviram a vida inteira que faz mal, do tipo salgadinho, salgadinho Cheetos, alguma coisa assim. Ou então um bolo, né? Mas você comeu, você estava tão feliz. Eu lembro de pessoas me falarem: ah, no aniversário do meu filho eu estava tão feliz, eu estava tão grata. E eu comi bolo e não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Não engordei, não mudou nada. E tem gente que fala: nossa, eu comi uma fatia de bolo e engordei 1 quilo. E não tem nem como, né? 1 quilo, uma fatia de bolo não pesa 1 quilo. Como é que a pessoa engordou tanto assim? Mas tem a ver com a vibração dela, tem a ver com a culpa que ela sentiu, tem a ver, às vezes, com a emoção negativa que ela tava quando ela comeu. Então, o que o Abraham sempre sugere é que a gente entre no vórtex primeiro e depois faça qualquer outra coisa. O que eles querem dizer com isso? Que primeiro a gente se alinhe, primeiro a gente esteja se sentindo bem e depois vai fazer as outras coisas que a gente tem para fazer no dia. Inclusive comer, né? Porque muitas vezes a comida é uma forma de tentar parar uma emoção negativa, tentar se anestesiar de alguma forma, né? E tem outras formas da gente melhorar a nossa emoção. Inclusive, o Abraham ensina meio que preventivamente, né? Então, não precisa esperar a emoção já estar negativa ou já ter pego o embalo. Você antecipadamente já pode fazer aquelas coisas do processo de 30 dias do Abraham, por exemplo, né? De meditar todos os dias, de colocar intenção para o seu dia, de fazer listas de positivo, de tentar buscar satisfação no momento presente. Isso não está no processo de 30 dias, mas a gente sabe que é uma das coisas que eles falam sempre, né? Buscar satisfação no momento presente. Inclusive, quando eles falam de colocar intenção, uma forma de colocar intenção que eles falam não é só pensando em como você quer se sentir no próximo segmento do seu dia, mas também que ao você focar atenção no que já tá bom nesse segmento, ou seja, nesse momento, você prestar atenção no que você está gostando, no que faz você se sentir bem, coisas que você já sente satisfação, isso já está te ajudando a colocar a intenção de sentir coisas assim na próxima parte do seu dia também. Então, isso é prévio, né? Isso a gente vai meio que pavimentando o dia inteiro. E se você pegou um embalo, né? Você já acordou cedo, já apreciou a sua cama, já passou a mão no lençol e sentiu aquela sensação prazerosa. Você agradeceu pelo seu dia, você agradeceu pelo sol, você respirou fundo. Quer dizer, você já começa o dia
sintonizando, né, com sensações prazerosas, com apreciação. Fica mais fácil de você continuar fazendo isso ao longo do dia. E aí, se você tiver essa intenção bem deliberada de se manter assim, você pode ir fazendo outras coisas ao longo do dia, né? Então, parar para respirar de vez em quando, parar para agradecer, para fazer lista do que já deu certo no dia. E aí, a sua vibração vai mudando o dia todo. E quando chegar a hora de você comer, a comida vai te fazer mais bem do que se você não estivesse sentindo daquele jeito. E o ideal é até que, se você perceber que você não está se sentindo tão bem assim, né? Você chegou do trabalho, foi a maior correria, você está cansada ou cansado e só quer comer e não é a melhor hora de comer. O ideal é você primeiro relaxar um pouco, respirar, talvez meditar um pouco, colocar uma música relaxante, colocar intenção para sua noite, fazer uma lista de gratidão e aí sim você sentar para comer, inclusive abençoando a sua comida, inclusive agradecendo pela sua comida. E eu não sei se eu estou viajando, mas eu tenho a impressão que o que o Abraham falou hoje é que a gente consegue mudar até as propriedades nutricionais da comida. Será que foi isso? Quando falou que a gente consegue alterar a vibração da comida? Fiquei pensando, assim como Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, será que não chega a esse ponto, né? Porque se tudo é vibração e tantas pessoas comem mal, né, entre aspas, como o Abraham falou, a vida inteira e tem uma saúde perfeita, será que elas não conseguiram até alterar o poder nutricional? Mas o fato é, vamos parar de falar mal da comida, né? Da comida que os outros estão falando, estão comendo e da comida que a gente está comendo. Se você decidiu comer um pãozinho branco, né? Não é integral, não tem nada ali de verdura, mas vamos agradecer, vamos apreciar, vamos imaginar que nosso corpo sabe fazer o melhor daquilo, vamos agradecer pela nutrição que ele está trazendo para gente e vamos afetar positivamente aquele pãozinho e afetar positivamente o nosso organismo para receber bem aquele pãozinho. E tem mais uma coisa que eu queria comentar sobre o áudio de hoje, que é sobre esse trecho aqui, quando o Abraham falou assim: e quando você descobre que a sua ressonância com a fonte não corre risco, não importa o que você esteja fazendo, você começa a perceber que não apenas o seu comportamento se transforma de forma a ficar mais agradável para você e para todos os envolvidos, como você descobre que muitas coisas que você pensava que eram inapropriadas, mas que você sente vontade de participar em muitos níveis do seu ser, na verdade não há nada inerentemente inapropriado nelas. Então, gente, o Abraham fala que não existe comportamento certo ou errado. Esse julgamento é a gente que coloca, mas existe comportamento realizado com a gente estando conectado com a fonte ou desconectado com a fonte. E que toda vez que a gente está sentindo amor e apreciação, a gente está conectado com a fonte. E quando a gente está sendo violento, agressivo de alguma forma, com certeza a gente está desconectado da fonte. E quando o Abraham diz aqui que quando você descobre que a sua ressonância com a fonte não corre risco, não importa o que você esteja fazendo, eles estão querendo dizer quando você consegue sentir amor e apreciação, não importa o que você esteja fazendo, né? Então, você trata os outros sentindo amor e apreciação, você está comendo sentindo amor e apreciação. E aí você começa a perceber que o seu comportamento se transforma. Então, por exemplo, você tendo o impulso de comer comidas que te fazem bem, ou que vão fazer você se sentir melhor, ou que é o que o seu corpo está procurando, está buscando e está precisando naquela hora, que às vezes pode ser o chocolate, por exemplo. E também o seu comportamento fica mais agradável para você e para todas as pessoas envolvidas, que nada mais é do que dizer que quando a gente está conectado com a fonte, a gente se torna mais agradável também, a gente tem comportamentos mais legais, de certa forma, e tem a ver com uma coisa que eu estava falando numa das mentorias um dia desses, que é assim, a pessoa estava com alguma dificuldade num relacionamento, né, tendo que lidar com pessoas negativas, e aí eu orientei aquela questão de a gente focar a atenção no que há de melhor da pessoa, se não conseguir achar esses aspectos positivos para você ficar pensando a respeito e não pensar a respeito dos aspectos negativos. E se você não encontrar aspectos positivos para pensar a respeito, para você imaginar que eles estão lá, e que quando você ativa isso dentro de você, a inspiração para falar a melhor coisa,
né? A coisa que vai ser melhor para todo mundo envolvido, que vai melhorar o deslanchar de tudo que vai acontecer naquela conversa, acontece. Então, que melhor do que você se planejar, vou falar tal coisa para essa pessoa, é você se alinhar. E você se alinha quando você pensa no melhor daquela pessoa, quando você pensa em qualidades daquela pessoa, quando você imagina aquela pessoa sorrindo, agradecendo, elogiando, entendendo a situação, tendo a cabeça no lugar, tendo bom senso. Então, só de você imaginar essas coisas, você se sente melhor. E ao se sentir melhor, você se alinhou, você se conectou com a fonte. E aí a inspiração vem. Então, você vai ser inspirado ao melhor comportamento, ao comportamento que mais vai trazer benefícios para todo mundo envolvido. Então, isso é super legal, né? Essa questão de que a inspiração vem para a gente agir sempre que a gente está conectado com a fonte. E que é o que o Abraham fala sempre, esse é o nosso principal trabalho, é tentar se conectar com a fonte com o máximo possível de frequência. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta de usar áudios de visualização criativa para mudar a sua vibração a respeito de comida, a respeito do impacto da atividade física no seu organismo, para você ter benefício com mais intensidade, né? Quem gosta de mudar a sua expectativa em relação à velocidade com que seu corpo vai melhorar e gosta de ter ali um relaxamento guiado e ir ouvindo essas imagens, né, e colocando essa imagem na sua cabeça de tudo dando certo, de você gostando de praticar atividade física, de você sendo inspirado a se alimentar de um jeito que traz benefício para você e você já conseguindo visualizar esse benefício acontecendo no seu organismo. Para quem gosta desse tipo de coisa, a minha sugestão são 2 áudios que tem lá no site de visualização criativa. O preço está super baratinho, super acessível, tá em promoção, menos de um lanche você compra os 2 e a sugestão é os 2 mesmo, porque um complementa o outro. Tem uma pessoa no Telegram aberto que até brincou com isso, que ela estava ouvindo o áudio com regularidade e que ela praticava academia, e que o pessoal da academia falava que a genética dela era boa, e ela falando, ai, são os áudios. Então, claro que resultado não é igual para todo mundo, né? Essa pessoa descreveu como foi para ela, mas é uma ajuda aí, que eu fiz com o maior carinho, com a maior intenção de que possa ajudar vocês. Para quem gostar da ideia, eu vou deixar um link aqui no começo da descrição e também num comentário fixado. Já tá com o desconto, não precisa nem colocar um cupom de desconto. Um beijo, fiquem com Deus, que nada mais é que desejo para vocês que fiquem conectados com a fonte o máximo possível e sempre que possível.